Nesse vídeo você vai aprender como adicionar um cenário para sua maquete eletrônica, tanto para a cena externa quanto para a cena interna. Salve meu povo, beleza? Eu sou Eric Damasio e bem-vindos a mais um Pegando as Manhas de 3D Studio Max. Essa aula aqui a gente vai começar a mexer com um cenário para nossa maquete eletrônica. A gente trabalhou uma volumetria, né, no home office, né? A gente trabalhou toda a volumetria interna. A gente vai começar a volumetria externa na próxima aula, mas a gente vai começar a ver aqui como que a gente faz um cenário estático, né? A gente tem várias formas, tem várias imagens que a gente pode colocar nesse tipo de environment, né? A gente tem essa situação aqui que a gente colocou essa chaleira aqui. Poderia ser qualquer maquete eletrônica que você pode adicionar na sua cena. E ela já tem uma configuração de iluminação da própria cena, então a gente não precisa ficar se preocupando com o sol, com várias outras informações. A gente tem várias informações complexas para esse tipo de configuração, mas é uma configuração bem simples que a gente vai fazer agora e rápida. Bom, vamos lá direto para aqui pro Max. Como que a gente vai fazer? Aqui eu vou começar uma cena do zero, certo? Vou colocar um novo, new all, e não vou salvar. Bom, tá certo, a gente tem uma cena do zero aqui. Então, vamos adicionar aqui no Render Setup, vamos colocar o nosso V-Ray ADV, certo? E vamos criar aqui um plane e vamos criar um teapot, só pra gente ver como que funciona. Certo, a gente já viu logo nas primeiras aulas que quando a gente aperta o botão 8, a gente tem o nosso background aqui, né? A gente tem o nosso environment. A gente pode adicionar uma imagem aqui, certo? Uma imagem estática. Como a gente pode adicionar aqui a nossa iluminação ambiente, né? A gente abaixa um pouco a cor aqui e a gente faz isso para o render não ficar totalmente preto, né? Mas o que a gente vai adicionar aqui? A gente vai adicionar um HDR. A gente vai clicar aqui em nome, vai vir em V-Ray. Aqui ó, tem a opção General, cadê? V-Ray. A gente vai procurar aqui em V-Ray, a gente vai adicionar um HDR. Cadê? HDR, V-Ray HDR. Aí a gente clica em OK. No que a gente adicionou esse HDR, a gente vai apertar o botão M de macaco para aparecer os nossos materiais. E arrasta daqui e solta para cá, para qualquer um desses. Clica em instância, porque a configuração que a gente alterar aqui, ele vai alterar no environment daqui. Então aqui a gente tem essa textura que é totalmente preta, né? Não tem nada nesse HDRI. E aí aqui em bitmap a gente vai adicionar o nosso HDR. Então vamos clicar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês esses templates aqui. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma imagem de grama com céu. Tem dois tipos, né? De grama. Aí aqui tem uma imagem noturna. A gente tem essa outra situação aqui e essa outra situação aqui. Então, como que funciona? Eu vou pegar essa aqui mesmo, vou colocar em OK. No que a gente adiciona ela aqui, a gente percebe que ela está levemente distorcida, né? A gente precisa que essa imagem preencha o 360 do nosso ambiente. Então a gente vai vir aqui no Mapping Type e a gente vai clicar em Spherical, que aí a imagem vai abraçar a esfera que a gente não vê na viewport. Então, beleza, a gente viu que aqui ela já mexeu, já ficou um pouco mais alinhada, mas a gente não está visualizando ela aqui na nossa viewport. Então, a gente visualizar ela na nossa viewport, na verdade, se a gente for fazer um render agora, ele já vai aparecer. Vamos fazer um renderzinho teste aqui, porque ele já vai aparecer lá no fundo. Ó, já apareceu lá no fundo, mas não está do jeito certinho ainda. Primeiro vamos ver aqui como que a gente vai fazer para ele aparecer. A gente clica nesse maisinho, a gente clica em Configure Viewport. Aí a gente vai vir aqui em Background e use Environment Background. Clicou aqui, clica em Apply. Aí ele já apareceu lá no fundo, eu clico OK. Agora já está livre para você posicionar a sua maquete eletrônica, seu objeto, né? Então, ó, a gente tem aqui uma cena que é o que, ó, tem uma lanchonete ali, uma rua. Aqui a gente vê meio pixelizado, mas quando eu renderizar ele aparece certinho, tá? Então a gente tem todo esse cenário aqui.
Então ele é interessante para quando você for fazer é uma imagem que vai aparecer para fora de uma janela, ou você está com uma maquete eletrônica e para não ficar um vazio no fundo, né, tem uma imagem completando, né? Então, ou um céu, né? Então o que falta aqui para a gente deixar o nosso HDRI iluminando nossa cena, sem ter colocado nenhum sol, né? Aqui, por exemplo, quando eu aperto 8, eu poderia até deixar aqui tudo no preto, tá? Isso aqui não importa, isso aqui seria, eu abaixaria essa informação aqui se eu não tivesse nada aqui, tá bom? A informação da iluminação tá vindo do HDRI. Então, eu cliquei em cancel, vou deixar em OK só para vocês verem que não importa se eu deixar tudo no preto. Muito bom. Então, se eu fizer o render aqui, a gente vai ver que ele ainda está levemente escuro, né? Olha, tá levemente escuro, não está vindo a iluminação do sol exatamente, né? Ó, a gente percebe que a iluminação do sol é bem mais definida aqui, né? Então aqui ele está meio opaco. Ele já está iluminando, né? Mas não está iluminando do jeito que deveria, né? Então o que a gente faz? A gente vem aqui na luz, né? Em Light, e a gente vai adicionar uma V-Ray Light. Aqui, ó, V-Ray Light, adiciona em qualquer lugar. Assim que adicionou um V-Ray Light, a gente vem aqui no tipo dela e vamos mudar para Dome. Clique em Dome, ela vai virar um domo aqui, certo? E aí a gente vai adicionar o nosso HDRI dentro desse Dome. O Dome faz a iluminação ambiente, né? A gente já viu isso nas outras aulas. Então, vou apertar o M de macaco e a gente vai pegar essa informação dessa textura e jogar aqui nesse map aqui. Então, cliquei, arrastei, soltei aqui. Clica em Instance também. Agora tá supimpa. Vamos ver como é que vai ficar agora. Ó, de onde o sol tá vindo, cadê? Ó, o sol tá vindo de onde? Ó, o sol tá vindo daqui de trás, ó. Então a luz tem que vir, ó, a sombra tem que acompanhar a projeção dessas árvores aqui. Vamos ver como é que a gente faz aqui, cadê? Ó, a sombra tem que acompanhar, a sombra da chaleira tem que acompanhar a sombra dessas árvores. Vamos lá. Um renderzinho. Olha lá, perfeito. Olha lá, bacaninha, né? E o HDRI, ele não fica só passando a informação da iluminação. Ele vai, se tiver um reflexo, ele vai copiar e refletir essa informação desse céu, desse environment também. Vamos colocar uma textura mais reflexiva nesses objetos aqui. Vamos criar aqui um material de V-Ray metálico, né? Aqui, ó, V-Ray MTL, ok. Então vou colocar aqui, ó, base e chaleira. Bom, então o material da chaleira, vamos fazer um material meio que um dourado, um bronze, vamos ver. Meio que um laranja aqui, aumentar o reflexo. Aumentar o reflexo e vou clicar aqui no Fresnel. Ele fica bem reflexivo. Vou diminuir também um pouco aqui para ele não ficar tão espelhado. E vamos aplicar ele na nossa chaleira. Vamos clicar aqui nesse outro material. Vamos fazer um outro tipo de material reflexivo também. Vamos fazer um pouco mais prateado. Reflect também. Só que um pouco mais escovado. Fresnel habilitado também. E vou aplicar na base. Então a gente tem essas duas situações aqui. Vou fazer um outro render. Fazer um render mais assim. Vamos ver o que acontece. Olha lá, maravilha! Aqui a gente vê que esse material ele é um pouco reflexivo, né? Então a gente vê que o céu é azul aqui nele, tem o reflexo
tem o brilho do sol, tem o reflexo das coisas aqui, e a gente vê que ele pega o entorno também, né, o cenário aqui, ó, tem toda a paisagem aqui. Então, esse tipo de iluminação é suficiente para qualquer maquete de exteriores, né? Gente, as iluminações que a gente viu nas primeiras aulas também são interessantes, mas essa é uma opção para iluminação muito rápida, prática, né? E não exige muita memória, né? Porque ele não tem muitas informações de iluminação. Depois, mais pra frente, a gente pode falar como que a gente posiciona o Sol em relação a carta solar, né, de cada ambiente, né, tem a posição do Sol, tem a latitude, longitude, o norte, né, como que a gente referencia o norte em relação a isso. Na verdade aqui eu posso até passar rapidamente, quando eu aperto o M aqui, que a gente tem as nossas informações do nosso HDRI aqui, a gente pode mudar o horizonte dele aqui, ó, horizonte rotation. Então quando a gente rotaciona aqui, a gente gira a nossa imagem. Então, se você já tiver o norte da sua volumetria, né, do seu projeto, se você tiver o norte do seu projeto definido, você pode alterar aqui e sequenciar junto com a direção de onde o Sol está aparecendo. Aqui tem várias outras informações, depois se vocês quiserem façam alguns testes, mas isso aqui já é o suficiente. Então eu vou deixar disponível para vocês esses 5 tipos de HDRI, para vocês fazerem download, só clicar no link abaixo. Então, vamos ver, vou colocar um noturno para vocês verem como que fica aqui. Aqui ó, cadê? Noturno, Monless. Então vocês podem fazer cenas noturnas e diurnas. Olha lá, coloquei aqui, vamos deixar mais espelhado o nosso material aqui. Vou deixar no cromado totalmente. Vamos ver como é que fica. Olha lá, não é um noturno, né? É um início de noite. Já tá bem escuro, mas ficou bem bacana esse aqui. Dá pra gente ver bem o reflexo do ambiente. E a cena que a gente tem é a seguinte, né? A gente tem um sol já no cantinho ali. Não sei se necessariamente seria o sol, seria algumas iluminações de casa, né, de interior ali. E a gente tem um céu estreladinho. Bem facinho de fazer a iluminação desse jeito, né? Se você gostou, deixa aquele like, comenta se ficou com alguma dúvida. Já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, que na próxima aula a gente vai iniciar uma volumetria de um sobrado e vai trabalhar com a iluminação de HDR desse jeito, com environment, com uma cena de verdade. Tá joia? Um grande abraço e falou!